Diz assim, capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai querido, aplica, Senhor, aos nossos corações as lições da Tua Palavra nesta noite. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que a inspirou esteja agora iluminando nossos corações e mentes para tirarmos proveito da Palavra Santa. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e de desejo em cumprir a Tua vontade. Principalmente nesse assunto tão importante para nós, que é a respeito da unidade espiritual dos cidadãos do céu. Portanto, ó Deus, em o nome de Jesus, nos ajude para que nós, nessa noite, possamos tirar proveito desta palavra. Em o nome de Jesus, repreenda tudo aquilo que não te agrada. Dá-nos, ó Deus, a quietude, a reverência necessários para podermos tirar proveito da palavra santa. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, conforme vocês têm acompanhado, nós estamos expondo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Esta carta foi escrita entre o ano 60 e 62, por ocasião da primeira parte da prisão de Paulo lá na cidade de Roma. Depois ele teve uma pequena liberdade e é preso em definitivo novamente e morre depois na prisão. Portanto, esta carta foi escrita juntamente com a carta aos Efésios, com a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Essas 4 cartas, conforme nós já aprendemos aqui, são chamadas de as epístolas da prisão. Quando Paulo estava preso, ele escreve estas cartas, né? As 3 outras, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, foram transportadas por Tíquico e também por Onésimo, aquele escravo que tinha sido encontrado pelo Senhor Jesus quando, na época da prisão mesmo de Paulo. Então, filho das algemas do apóstolo Paulo. E esta carta aos Filipenses fora transportada por Epafrodito. O mesmo era o missionário, era um dos líderes lá da igreja de Filipos e tinha ido a Roma levar os donativos para o apóstolo Paulo. E ao mesmo tempo informou o apóstolo Paulo daquilo que estava acontecendo lá na igreja em Filipos. E nesta época da viagem, Epafrodito tinha ficado enfermo, quase que mortalmente, muito enfermo, quase que morreu. E ele então ficou um determinado tempo lá com o apóstolo Paulo. Na sua volta, Paulo então o devolve a Filipos, aos filipenses, e manda com ele esta carta. Conforme nós já aprendemos, essa carta, primeiramente, o objetivo dela era expressar gratidão. Por isso ela é conhecida como a epístola de gratidão. O apóstolo Paulo, então, querendo agradecer aos filipenses os donativos que tinha enviado para ele, agradecer, parabenizar os filipenses, porque mesmo depois de velho e na prisão, os irmãos lá de Filipos não tinham esquecido do velho pastor. Ainda continuava cuidando do velho pastor, e se enchia o coração dele de alegria e de gratidão. Ele escreve essa carta, então, para agradecer. Mas também ele escreve essa carta, conforme nós já vimos, para consolar os filipenses em relação à sua situação, a situação do apóstolo Paulo.
Ou seja, os filipenses estavam muito preocupados com a situação do velho pastor. Como é que ele estava? Como é que ele estava passando? Como é que estava a saúde dele? Como é que estava aquela circunstância dele lá na cidade de Roma, naquela prisão? E Paulo, então, escreve essa carta também para consolar aqueles irmãos, para dizer que ele estava bem, para dizer que aquilo tudo que tinha acontecido com ele, que estava acontecendo com ele, na realidade tinha um propósito e que ele não reclamava daquilo, pelo contrário, ele agradecia e se alegrava no Senhor, porque Deus estava dando aquele privilégio maravilhoso para ele não somente crer, mas padecer também pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, ao mesmo tempo que ele consola aqueles irmãos com as suas notícias, ele dá testemunho para aqueles irmãos que o crente verdadeiro, o cidadão do céu, ele tem uma maneira diferente de ver e viver a vida. Portanto, nossos irmãos que estão sendo recebidos hoje, cristianismo é isso. Cristianismo, ele traz consigo uma cosmovisão diferente, uma maneira de ver, uma maneira de viver a vida de forma diferente, de analisar, de observar as circunstâncias de maneira diferente. Então o apóstolo Paulo deixa claro que ele via o passado com base no presente. Então agora, ao invés de ficar reclamando do passado, ele tinha entendido que tudo aquilo tinha acontecido para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Lá no início da conversão do apóstolo Paulo, o próprio Deus, Espírito Santo de Deus, disse que ele estava sendo chamado para levar a palavra dele aos reis, aos homens importantes, a muitos e muitos lugares. E muitas vezes Deus usou as adversidades, as prisões e tudo, para que ele anunciasse a palavra de Deus. Agora mesmo, ao invés de reclamar daquela prisão, ele diz: nada, aqui nessa prisão, quase toda a guarda pretoriana já recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Eu já tive a oportunidade de falar para os da casa de César. Enfim, muitas e muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus, receberam a graça de Deus por causa de eu estar aqui. Então, ao invés de ficar reclamando do passado, ele olhava para o presente. Isso acontece muito hoje, muitas pessoas, né, sobreviveram, estão aqui, mesmo assim continuam reclamando do passado. Então, se você olhar para o presente e saber que Deus te trouxe até aqui e que Ele está fazendo coisas maravilhosas na sua vida, você não vai mais reclamar do passado. Aquilo tudo contribuiu, aquilo tudo aconteceu para que você chegasse aqui hoje. Então, o crente, através do Espírito Santo, ele se torna um especialista em virar a página, em saber que Deus realmente sempre está cumprindo aquilo que Ele planejou na eternidade. A soberania de Deus, expressada na sua providência, é algo maravilhosa. Muitas vezes nós não entendemos, mas ao invés de eu ficar reclamando do passado, quando eu estive em tal lugar, me fizeram isso, fizeram aquilo outro, e etc, etc, ao invés de eu ficar chorando e se lamentando, eu tenho que glorificar porque eu cheguei aqui, eu estou aqui, estou vivo, e Deus continua cumprindo os propósitos dele na minha vida. Então Paulo, ao mesmo tempo que ele dá as suas notícias para os filipenses, ele mostra a sua maneira de ver e viver a vida e de ler as circunstâncias. Ele vai ensinar e deixar claro também que o crente, ele olha o presente com a perspectiva do futuro. Isso que em administração, na ciência da administração, chama de planejamento estratégico, ou seja, é o futuro que decide o seu presente. Então você tem expectativa, tem a certeza, no caso aqui a esperança da volta do Senhor Jesus, porque esse texto de Paulo aos Filipenses trata bastante da segunda vinda de Jesus. Então, como eu sei que Jesus vai voltar e eu vou estar com Ele, então as coisas do presente eu consigo enfrentá-las de maneira diferente. Então, o que rege o meu presente é a minha expectativa do futuro. Eu não reclamo do passado, porque eu olho para o presente. E eu me animo no presente, porque eu olho para o futuro. E o meu futuro é regido pela eternidade. Então, quando eu penso no futuro, na realidade eu lembro da eternidade, de viver para sempre com o Senhor, quando o próprio Jesus vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas, e onde não haverá mais pranto, mais luto, nada disso. E
para sempre reinaremos com o Senhor, aleluia. Portanto, o apóstolo Paulo dá as notícias para aqueles irmãos, para consolá-los. Diz: olha, vocês não precisam ficar preocupados comigo, porque tudo isso que me aconteceu, aconteceu para cumprir uma agenda eterna, um plano eterno. E eu estou glorificando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Ou seja, Paulo tinha aquela consciência de que a graça do Senhor lhe bastava. A graça do Senhor lhe bastava. E ele então ensina isso para aqueles irmãos. Mas o outro grande propósito dessa carta era exortar e admoestar. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tinha o interesse de fortalecer aqueles irmãos, animar aqueles irmãos que agora estavam passando por grandes lutas, por grandes provações, por grandes tribulações. A perseguição tinha chegado naquela região da Macedônia e os crentes começavam a ser perseguidos. O apóstolo Paulo, então, aproveita a carta de gratidão, aproveita a carta de consolo para também inserir motivação, ânimo, força, para que aqueles irmãos continuassem firmes, olhando para cima, olhando para o autor e consumador da fé, seguindo em frente. E ao mesmo tempo, ele aproveita para admoestá-los, porque quando Epafrodito estava lá com o apóstolo Paulo, passou para ele algumas informações não muito boas. Epafrodito avisou para Paulo que estava acontecendo uma situação lá na igreja de Filipos que não era boa. Alguns irmãos estavam desentendendo, né? Outros estavam vivendo de cara virada para um, para outro, irmão contra irmão, irmã contra irmã, pai contra filho, filho contra pai. Estava começando a acontecer, estava começando a ocorrer naquela igreja uma desunião. E ele então aproveita a carta para falar a respeito da unidade espiritual. Então, ele termina o capítulo 1 fazendo exatamente essa transição. Quando chega no verso 27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só fé, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então nós podemos observar que em apenas 4 capítulos, em 104 versículos apenas, uma carta curtinha, pequena, em síntese, o apóstolo Paulo, além de falar da alegria a despeito das circunstâncias, ele vai falar principalmente a respeito da unidade espiritual, da unidade da igreja. E ele vai ensinar aqui que, a despeito de sermos diferentes entre nós, nós somos iguais em Cristo Jesus. É isso que ele estava dizendo para os filipenses: vocês são diferentes entre si, mas são iguais em Cristo Jesus. É o mesmo ensinamento que ele dá aos Colossenses, no final da carta aos Colossenses, no capítulo 4, lá no versículo 17 e 18, ele vai ensinar a mesma coisa. E quando ele cita o nome de vários cooperadores dele, ele vai colocar as qualidades de cada um e vai dizer: são diferentes, entretanto todos cooperam para o evangelho do Senhor Jesus. Somos diferentes entre nós, mas iguais em Cristo Jesus. E a base desta unidade está no próprio Senhor Jesus. Então aqui neste capítulo 2, ele vai tratar disso. Então observe aí o nosso capítulo de hoje, o capítulo 2, esse capítulo inteiro, e nós vamos estudá-lo oportunamente, com seus 30 versículos, pode ser dividido em 2 partes. Primeiro até o versículo 18, nesse caso aí, ele vai falar da indispensabilidade, da importância da unidade espiritual entre os cidadãos dos céus. Ou seja, Paulo vai dizer aqui que é indispensável e é extremamente relevante que nós, como cidadãos do céu, como cristãos verdadeiros, vivamos em unidade. Ele vai dizer que isso é muito importante. Então, do versículo 1 até o versículo 18, ele vai tratar dessa situação. E depois do versículo 19 até o versículo 30, é um estilo do apóstolo Paulo muito interessante.
ele vai dar alguns exemplos que nós podemos imitar, né? Que embora diferentes, em Cristo são iguais. Ele vai dar o exemplo de Timóteo e vai dar o exemplo do próprio Epafrodito e o exemplo dele. Então nós temos aí testemunhos para serem imitados. E ao mesmo tempo, nesta parte aí do versículo 18 até o versículo 30, o apóstolo Paulo vai revelar os seus planos, o seu desejo. Ele diz, ele tinha convicção que iria ser solto, que ganharia liberdade, e como de fato ganhou, e que com esse pequeno período de liberdade, ele pretendia voltar à Macedônia, visitar de novo, ele pretendia rever as igrejas da Ásia, a igreja da Macedônia, da Acaia, e ele estava dizendo aqui, olha, vou mandar Timóteo, Epafrodito também já está voltando, graças a Deus ele ficou curado, quase morreu, é verdade, mas ele já está voltando, mas eu em breve pretendo ir ver-vos, né? Entretanto, se eu não for, eu gostaria de ouvir que vocês estão espiritualmente unidos. Olha que coisa maravilhosa. Mas eu quero ir lá constatar essa unidade, né? Porque eu ouvi umas informações não boas, mas eu quero agora ir lá e constatar que as coisas melhoraram e que vocês estão lutando juntos pela mesma fé. Isso ele revela nesta parte. Portanto, vamos hoje, nessa oportunidade, até o versículo 5, o apóstolo Paulo começa a mostrar aí as bases da unidade e vai mostrar também a causa da desunião, as causas da desunião. Até o versículo 5, que na realidade é o versículo da transição dentro dessa sessão. Então acompanhe comigo. Segundo o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro aqui que as causas da desunião, vamos ver aí os versículos de 1 até o versículo 4, versículo 1 e 2, ele vai dar as bases, eu volto neles daqui a pouco. Mas no versículo 3 e 4, ele vai mostrar as bases, as causas da desunião, o que causa divisão na igreja, o que incomoda, o que gera estresse, o que realmente atrapalha a igreja e que começava a acontecer lá na igreja em Filipos e que ele queria que não acontecesse. Então ele vai dizer aí, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nesses dois versículos, Paulo sintetiza, ele faz um resumo poderoso, mostrando 3 coisas terríveis que causam desunião na igreja. 3 coisas terríveis que prejudicam a unidade espiritual da igreja. Paulo vai deixar claro aqui que estas coisas realmente são perniciosas, estas coisas são graves, terríveis, e que cada um precisa cuidar de si, no sentido de não deixar que estas coisas existam na sua vida, ou na minha vida. A primeira coisa que ele diz aqui é a ambição, ou seja, o egoísmo. Ele diz que toda igreja corre esse risco, sempre existe o perigo de os homens trabalharem na igreja, não para a honra e glória do Senhor, mas para a honra e glória deles mesmos, para o progresso pessoal deles, para o desenvolvimento pessoal deles, né? Muitos, já na época lá em Filipos, na igreja dos filipenses, muitos trabalhavam, bastante inclusive na igreja, mas o objetivo não era a glória de Deus, era a glória deles mesmos. Então eles trabalhavam para o seu próprio interesse, tinham uma ambição egoísta, queriam ser reconhecidos, queriam ser valorizados, queriam ser honrados, queriam ser realmente elogiados. Isso é que ele vai dizer, né? E claramente diz aí, nada façais por partidarismo. A palavra partidarismo aí, ela pode ser traduzida literalmente por egoísmo. Nada façais por egoísmo. Então, portanto, esta ambição egoísta. Segundo, aparece aí, ou vanglória, ou vanglória. A palavra que vai aparecer para vanglória significa
prestígio pessoal, glória pessoal, também traduzida por glória vazia, que Paulo vai deixar claro que isso aqui é um desejo inócuo, é um desejo sem sentido, porque a igreja só existe para a glória de Deus, e no momento que você quer ter essa glória, isso não tem sentido, ele está dizendo, mas prejudica a unidade espiritual da igreja. Aqui, essas duas coisas, por isso é que aparecem juntas aqui, a questão do egoísmo e a questão da vanglória. Quando a pessoa quer trabalhar para si, né? Na igreja lá de Filipos estava acontecendo isso. Se eu não tenho interesse naquilo, então eu não descruzo os braços. Se aquilo não vai me promover em nada, eu não vou ajudar. Né? Eu só trabalho naquilo que eu tive a ideia, eu só participo na igreja naquilo que eu dei a ideia, naquilo que eu fiz. Se não for, eu não vou. Se é a ideia de outro, eu não vou. É isso que estava acontecendo lá. Muitos estavam trabalhando bastante, mas a motivação não era correta. Essa é uma situação muito importante para nós, queridos irmãos, porque nós temos consciência que no dia que o Senhor Jesus voltar, no dia que Ele voltar, Ele vai trazer à luz não só as obras dos homens, mas também a intenção dessas obras. E é isso que diferencia Jesus de qualquer outro juiz. E é isso que faz de Jesus o maior de todos eles. Porque Jesus vai julgar não somente as obras, mas as motivações, aquilo que nos levou a fazer isso ou aquilo outro. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, tomem cuidado. A preocupação dele aqui era que ninguém que está em Cristo Jesus pode viver dessa maneira. A desunião no corpo de Cristo é uma contradição aberrante. De fato, é uma grande contradição. Quem está em Cristo, né, e todos que estão em Cristo precisam viver esta unidade espiritual. Porque, segundo o apóstolo Paulo, essa unidade espiritual, ela é obra de Deus e não é organizacional, ela é espiritual, ela é fruto da verdade, está fundamentada em Cristo. Portanto, todos que estão em Cristo precisam viver esta unidade. Hoje recebemos os novos irmãos, eles declararam a fé deles, e no nosso credo diz lá, eu creio na comunhão dos santos, na unidade espiritual dos santos. E portanto, segundo o apóstolo Paulo, o egoísmo e a vanglória, o desejo de fazer para si e o desejo de receber glória por aquilo que fez, é muito ruim e realmente atrapalha a igreja bastante. Depois, em terceiro, ele vai deixar no versículo 4 claro o seguinte, que o terceiro problema, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Numa outra versão, esse texto pode ser lido assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Na realidade, Paulo não está mandando você se intrometer na vida dos outros, mas está dizendo que eu preciso me preocupar com o meu irmão, não somente comigo, é isso que ele está dizendo. Eu preciso fazer qualquer coisa que seja aqui na igreja, eu preciso estar preocupado com os outros. Eu vou fazer isso ou aquilo outro, a minha pergunta básica tem que ser, como, com isso ou com aquilo, eu vou abençoar a vida do outro, a vida do meu irmão, como eu vou ser bênção na vida do meu irmão. E aqui, Paulo está combatendo o terceiro problema que gera desunião na igreja, que é o egocentrismo. Então, ele já tinha combatido aí o egoísmo, claramente, no primeiro momento. Depois, a vanglória, ou seja, o desejo de querer aparecer. E agora, o egocentrismo. Ou seja, toda vez que o homem se preocupa em primeiro lugar e acima de tudo com seus próprios interesses, os seus interesses chocam com os interesses dos outros. Isto é inevitável. Se você estiver se preocupando só com seus interesses, os seus interesses vão chocar com os interesses dos outros.
Por isso é que ele diz isso, né? Que ninguém procure somente, nós podemos traduzir dessa maneira, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Como eu posso ser bênção na vida dos outros? Hoje eu disse para os nossos novos membros, né, que o desejo do nosso coração, o desejo do coração do conselho da liderança da igreja, é que vocês sejam abençoados aqui, mas sejam bênçãos também aqui. Esse é o nosso desejo. Então, o apóstolo Paulo está ensinando isso, né? Onde há uma ambição egoísta, onde há desejo de prestígio pessoal, onde cada um se concentra somente nos seus próprios interesses, ali não pode existir outra coisa senão a desunião. É briga atrás de briga, briga sobre briga. Aristóteles já dizia que os homens não foram destinados para ser lobos vorazes, mas sim viver juntos em comunidade. Portanto, a desunião rompe a própria estrutura da vida. Em relação à igreja também. A igreja, por isso que essa unidade é espiritual, ela é orgânica. E nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. E cada membro tem a sua importância, tem o seu valor. Cada membro tem a sua função, o seu trabalho. E Deus capacita todos eles. Portanto, é indispensável e é necessário que a igreja revele essa unidade espiritual. E agora, voltando, o apóstolo Paulo vai dizer as bases desta unidade, ou seja, o remédio para combater a desunião. Observe aí agora o versículo 1, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, aí ele diz, olha, eu já estou muito alegre com vocês, mas completem essa alegria, vou ficar mais alegre ainda. Ele tinha ficado muito alegre quando Epafrodito chegou lá com os donativos e disse muita coisa boa a respeito da igreja, aquilo encheu o coração do apóstolo, ele ficou alegre. De repente, Epafrodito dá algumas notícias não muito boas, e ele fica um pouquinho triste. E ele agora admoesta e exorta aqueles irmãos, diz, olha, completem a minha alegria, eu quero ficar alegre por completo em relação a vocês, eu quero realmente ter essa consciência que eu não trabalhei em vão, que realmente, além de vocês amarem o pastor, vocês amam uns aos outros e vivem esta unidade espiritual na prática. Então completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ele repete no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Jesus, que vai ser a base de tudo isso. Essa carta não é uma carta propriamente teológica, mas é exatamente o capítulo 2. Nós temos aqui uma dos textos mais teológicos de todo o Novo Testamento a respeito da humanidade e divindade do Senhor Jesus, que vai ser usado pelo apóstolo Paulo como exemplo para a unidade espiritual da igreja. Então, assim como Jesus sentiu, como ele pensou, como ele desejou, nós também precisamos desejar, pensar. Os propósitos de Jesus precisam ser os nossos propósitos. Ele vai dizer isso. Então, aqui, observe esse versículo 1 do capítulo 2. Na versão internacional, esse texto aparece assim: por estarmos em Cristo. O texto diz, visto que, ou se há, pois, na outra versão, visto que, a tradução é exatamente esta, né? Visto que estamos em Cristo, visto que já somos de Jesus, é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para os filipenses, para aquela igreja, né? Visto que vocês estão em Cristo, então vocês têm que ter uma motivação correta. E qual é a motivação correta? Diz lá, exortação em amor, comunhão do Espírito e uma profunda
afeição e compaixão. Aí nós temos a base da unidade espiritual. A base da unidade espiritual é estar em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, é que não existe igreja e Cristo, existe igreja em Cristo. Então a base da nossa unidade é Jesus, o exemplo é Jesus, o modelo é Jesus. Os sentimentos de Jesus precisam ser os nossos sentimentos. Então, esse texto nos ensina o seguinte: por estarmos em Cristo, visto que estamos em Cristo, nós temos a seguinte motivação. Então, olha lá, ele diz lá: se há alguma exortação em Cristo, se estamos em Cristo, nós temos a seguinte motivação. Primeiro, diz claramente aí no nosso texto, alguma consolação de amor, né? Na realidade, nós temos aí uma referência a Deus. Nesse versículo primeiro nós temos uma referência à Trindade. A Trindade. Na realidade, ele vai deixar claro aí que é a Trindade Santa que promove esta unidade. Então a unidade aqui não é organizacional. Ou seja, ele não está dizendo aqui que nós somos um bando de soldadinhos de chumbo e todo mundo faz do mesmo jeito, aqui, isso, aquilo, outro, etc. Não, ele não está falando de uma unidade organizacional, ele está falando de uma unidade espiritual, que é obra do Trino Deus. Diz lá, consolação de amor, ou seja, do Pai de amor. É Ele que nos fortalece, a palavra aí ajuda, é Ele que nos ajuda a manter esta unidade. E ele continua dizendo, alguma comunhão do Espírito Santo, ou seja, é Ele que é o vínculo da paz, é Ele que gera essa comunhão, a palavra é koinonia mesmo, é o Espírito Santo que vai nos unindo, é Ele que vai gerando esta unidade espiritual. Olha que coisa maravilhosa. E a base é Jesus, né? Então nós temos no texto Cristo, a segunda pessoa da Trindade, nós temos Deus, a primeira pessoa da Trindade, o Pai, e nós temos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Paulo está deixando claro que a unidade da igreja é obra do Trino Deus. Ela é orgânica, ela é espiritual, ela é fruto da verdade, ela está fundamentada em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, agora, olha como o texto nos leva para algo maravilhoso, né? O Espírito Santo, né, que é esse vínculo da comunhão, da unidade entre nós, Ele é que vai gerar, né, esta afeição, esta compaixão. E aqui, na realidade, é o amor, o fruto do Espírito. Então, esta comunhão espiritual, ela é fomentada pelo amor. É o amor que vai dar beleza, vai dar brilho, vai dar liga para esta unidade, vai dar sentido para essa unidade. É o amor de Jesus no nosso coração, que nos faz amar a Deus e amar uns aos outros. É o amor de Jesus que nos faz aceitar as diferenças naturais que existem entre nós. É o amor que vai nos fazer amar, não só o amor de Deus que vai nos fazer amar, não somente as pessoas que nós gostamos ou com as quais identificamos, mas também com as demais, as outras, até aquelas que nos fazem mal ou até nos perseguem. É assim que Paulo está dizendo. Então, as pressões lá de fora, as dificuldades lá de fora, as aflições, não podem nos dividir aqui dentro. É isso que ele está dizendo. Precisamos continuar unidos. Então, o poder do amor nos conservará em unidade uns com os outros. O amor cristão é esta bênção de Deus para tirar do nosso coração todo o ódio e tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O apóstolo João diz, quem ama não tem no coração dele ódio. Uma coisa não combina com a outra. Então nós precisamos amar verdadeiramente, né? O amor cristão, à luz do apóstolo Paulo, não é uma mera reação do coração. Não.
O amor cristão é uma ação direta do Espírito Santo na nossa vida. É fruto do Espírito. Portanto, meus queridos irmãos, observe bem aqui no versículo 2, ele diz: então agora completa a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Penseis a mesma coisa é uma palavra só que aparece aí, e é a mesma palavra que vai aparecer no finalzinho do versículo, né? Tendo o mesmo sentimento. Então ele está dizendo o seguinte: completem a minha alegria, tendo o mesmo sentimento, né? Amem uns aos outros, sejam unidos na alma, e tenham o mesmo sentimento. E repete de novo a mesma palavra: e tenham o mesmo sentimento. Sentimento de Cristo, os mesmos propósitos, a mesma intenção, o mesmo desejo. Isso sim vai fazer com que sejamos unidos, verdadeiramente unidos. Portanto, meu querido irmão, o apóstolo Paulo amava bastante essa igreja, mas ele desejava que ela continuasse firme, que os irmãos estivessem de fato unidos num só amor, numa só fé, baseados em Cristo Jesus, o Senhor da vida deles. É assim que nós temos que ser. Essa unidade espiritual iria fortalecer os filipenses para eles enfrentarem as adversidades, as tribulações. Iria fortalecer os filipenses para permanecerem firmes como igreja. Ainda hoje, é essa unidade que vai nos fazer enfrentar todas as lutas. É essa unidade que vai nos dar força para enfrentar todas essas lutas e permanecermos firmes. Portanto, meus queridos irmãos, hoje, o apóstolo Paulo traz ao nosso coração, o velho pastor traz ao nosso coração esse pedido pastoral: completem a minha alegria. E o que queria alegrá-lo? A unidade espiritual da igreja. Onde não tem unidade, não tem alegria. Onde tem unidade, a despeito das adversidades, tem alegria. Essa é a verdade. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Na igreja, em casa, em qualquer lugar.